Então eu convidei o Pires. O Pires é uma pessoa que fez o caminho de Santiago aí 14 vezes, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá? A Dariane, legal. Eu vou chamar o Pires aí para a gente poder conversar, ele vai passar toda a experiência que ele tem e eu vou entrar com a parte da alimentação, né? Que ele também tem bastante troca aí comigo com relação a isso e vai ser algo bem bacana e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quem quiser fazer pergunta pode fazer e a gente vai acompanhando, tá bom? Deixa eu só achar o Pires aqui onde é que ele tá. Pires, olha, se você já quiser pedir para entrar, pode vir entrar, tá bom? Já pode entrar aqui. Então, o caminho de Santiago é um caminho muito espiritual. Oi, Pires! Oi, tudo Silvia, bem, João? boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Como é que tá? Eu não estou me vendo direito aqui, pera um pouquinho, deixa eu Eu vou ajustar aqui também. tirar o lettering aqui, senão eu não vejo. Estou vendo o nome das pessoas. Tudo em ordem, Silvia? Tudo, e você? Tem algumas pessoas aí da infantaria, tem outras pessoas que me acompanham, daqui a pouco vem mais gente, minha irmã, né? Rosana, também tá, olha que legal. Ah, é? É. Ah, legal. Deixa eu ajustar aqui, peraí. Guimarães, Azevedo, o Lazar. O Flá tá no Insta da Vívia. Que bacana. Então, porque o Flá não tem Instagram, o Flá é chique. Não faz parte dessa vibe aí. Opa. Né? Então, bom, Pires, então, olha, a gente sabe que o caminho de Santiago é um caminho de peregrinação desde o século IX, né? Uhum. E as pessoas buscam muita coisa nesse caminho e eles vão, na época, né? Século IX, século X, eles buscavam venerar aí as relíquias, né? Os restos mortais aí do apóstolo Santiago, né? Que foi um dos apóstolos de Cristo, né? E aí, estudando hoje à tarde, eu busquei por que começou isso, é uma tradição, porque Santiago foi para a Espanha, né? Para evangelizar a Espanha. Então, ele saiu da Palestina num barco, né? Chegou lá, foi para Andaluzia e acabou parando em Santiago de Compostela, né? E isso, essa jornada aí, bastante espiritual, atrai muitas pessoas, por causa do espírito de aventura, do condicionamento físico. Também tem pessoas que buscam o emagrecimento e principalmente a espiritualidade, né? Exato. Vale lembrar que o caminho tem quantos quilômetros, Pires? Depende da vertente. Boa noite, em primeiro lugar, a todos que estão prestigiando o evento. Queria fazer uma correção antes de começar. Eu fiz 10 vezes o caminho de Santiago lá na Europa e 4 vezes caminhos alternativos aqui no Brasil. Nesses 2 anos de pandemia, como não deu para viajar com toda essa restrição aí, eu acabei descobrindo aqui no Brasil outros caminhos interessantes. Eu fiz o caminho da fé, o caminho da luz, agora no começo do ano, junto com Esteves, inclusive. Fiz o caminho catarinense europeu, lá na região de Florianópolis, e uma etapa do caminho de Santiago que tem aqui no Brasil, que vai da Praia dos Ingleses à Praia de Canasvieiras. É uma etapa de 24 quilômetros, que eu fiz com outro amigo da infantaria também. Então, sempre descobrindo caminhos aí para não parar, né? Não parar de andar. Depois que a gente é picado pelo bichinho da caminhada, fica difícil ficar sem fazer, sabe? Ah, que bacana, né? É muito bom. E a gente vai falar dos caminhos brasileiros um pouquinho mais tarde, mas acho que o caminho mais comum de Santiago é aquele que sai da França, né? O caminho francês, Saint-Pierre-de-Paul lá, e vai até Santiago. Pelo que eu li, ele tem 800 quilômetros, é isso mesmo? Esse é o caminho mais tradicional, que recebe o maior número de peregrinos todo ano, né? 60% dos peregrinos que vão fazer o caminho na Europa, eles escolhem o caminho francês, pela aventura de atravessar os Pirineus, né? Ele está ali na parte sudoeste da França, né? Com a parte noroeste da Espanha. Então, ali tem essa montanha, que é uma divisa geográfica dos 2 países.
A primeira etapa é na França, se atravessa, já está na Espanha, e aí você vai por todo o norte da Espanha durante quase 800 quilômetros, 32 etapas até chegar em Santiago, né? E esse caminho foi o único que eu fiz sozinho, assim, né? Sério? Todos os outros 13 caminhos eu sempre estava acompanhado. Nesse caminho o Almeida chegou, faltavam 10 etapas, mas eu já tinha feito 32 etapas, eu e Deus ali, meus bastões, minha mochila, enfim. E não dá medo de ir sozinho? Ou a caminhada sempre tem muita gente? Como é que é? Eu acho assim, o que a gente não pode temer ali é o medo, né? Ali, o medo, primeiro, que ele é um impeditivo para um monte de coisas na vida da gente, né? Na vida pessoal. E ali, o caminho, a gente tem a segurança de, apesar de estar sozinho na maior parte do tempo, mesmo se a gente for com alguém, sempre tem uma distância visual, mas a gente quer ir, enfim, se conectando com Deus, curtindo a parte visual, né? Mas a gente nunca se sente sozinho, é muito curioso isso. A gente sempre... o caminho é uma egrégora, né? É uma egrégora de luz, ele reúne a história de muita gente que já passou por ali, né? Sim. Muita gente foi pagar promessa, muita gente foi agradecer, muita gente que foi pedir, muitas batalhas, mas assim, sempre com a coisa da fé, né? Tem muitas cruzes ali de pessoas que morriam. Imagina fazer o caminho, sei lá, há 800 anos atrás, de sandália havaiana. Hoje nós vamos equipados com calçado adequado, com roupa de secagem rápida. Hoje tem antibiótico, anti-inflamatório, tem um monte de coisa. As pessoas morriam com uma unha encravada no caminho, né? Se desse uma topada numa pedra lá. Então, teve uma evolução nesses anos, né? E o tipo de público que o caminho atrai, a mim me encanta muito, né? Porque, assim, são públicos de todas as idades, né? Você tem desde o mais velho ali, que nem o meu caso, eu sou um jovem, tenho como hobby fazer os caminhos, né? Então, sempre procuro descobrir uma alternativa, um caminho diferente. Agora, em novembro, eu vou voltar a fazer um caminho novo lá. Vou fazer o caminho de Salvador, né? Um caminho que eu nunca fiz. É um caminho de 6 etapas, né? E da onde sai? Ele sai de León, no meio da Espanha, e ele vai até Oviedo. Ele atravessa a Cordilheira Cantábrica, né? São 6 etapas. Eu vou fazer com a minha esposa. A gente tá com saudade de andar por aquelas terras lá, né? Eles têm muita infraestrutura lá, sabe, Silvia? Mudou muito. Eu fiz os caminhos aqui no Brasil e aí as pessoas falam, mas andar é igual. Realmente, andar é igual. Mas lá você anda num outro tipo de... são outras pessoas, a cultura do caminho. As pessoas sabem o que é um peregrino, né? Esse ano eu fui para uma cidade, no caminho que eu fiz aqui no Vale Europeu Catarinense, eu fui para uma cidade chamada Pomerode. Conheço. Santa Catarina, que ela é colonizada por alemães, né? Então a gente chega de mochila com os bastões eles têm uma função, né? Ele tem uma função ajudar a caminhar, de equilibrar o peso, ele joga 30% do peso que você está carregando e do seu corpo, ele joga para os braços, né? Então você tem um alívio na coluna, né? Já que você está carregando uma mochila de 8, 9 quilos, e os alemães olham a gente chegar assim, parece que a gente desceu de um OVNI, né? E tá invadindo a cidade, não dão muita pelota pra gente. Aí você vai pro hotel, toma um banho, troca de roupa, aí você vai e aí as pessoas... Aí você tá igual todo mundo, né? Lá na Espanha, legal. Não, lá é o contrário, o peregrino é uma pessoa muito bem recebida em todos os lugares, né? Sim. Diferentemente do Brasil, em que os caminhos eles foram se construindo através das cidades, na Europa, as cidades se construíram através dos caminhos. Os caminhos, né? Os caminhos aconteceram antes das cidades, e muitas cidades se desenvolveram a partir do caminho, né? Sim. O primeiro caminho que eu fiz em 2013, coincidentemente, numa das etapas, estava vendo um abaixo-assinado, porque o prefeito cismou que queria mudar uma rota ali, uma rua do caminho,
E tem uma seta, você tira a seta, dali você tem farmácia, você tem padaria, você tem mercado, então você pode quebrar, né? E a população inteira na rua, população de 4.000 pessoas que tinha essa cidadela aí, as pessoas se manifestando para o caminho não sair de lá, né? Muito legal. Bacana. Deixa eu falar só uma boa noite para quem entrou. A Aninha tá aí, a Clarice, a Ruth também, a Nalva, acho que é isso, né, Nalva? Miralva também me acompanha, a Kátia, o Marcelo, né, acho que é seu colega, o Fábio também, o Jefferson também me segue, o Bartolomeu, acho que essa turma é toda da infantaria. E o Flá, que tá aí no nome da Vivian, né? Tá? E a Gabi Valiante, minha filhota, acabou de entrar. Ah, é? Legal. Sabe o que eu queria te perguntar? O que foi que fez você fazer a primeira vez o caminho de Santiago? O que te levou a essa decisão, né? Como é que você foi picado aí por esse bichinho da caminhada? O que aconteceu na sua vida? Mas antes disso, vamos contar para o pessoal o que você faz, né? Com quem você trabalha? Conta um pouquinho aí da sua vida diária. Eu sou consultor de empresas, né? Hoje eu trabalho muito para mim, já não atuo tanto na questão empresarial, mas foi o meu ganha-pão durante 20 anos praticamente. Eu me aposentei há 3 anos. Hoje eu cuido das minhas coisas, né? Eu tenho meus imóveis, tenho um ou outro cliente que eu ainda atendo. Então, hoje eu procuro dedicar assim muito do meu tempo para isso que eu gosto de fazer, né? A minha família, que eu amo ficar aqui com a minha mulher, na minha casa, com os meus animais. Adoro receber meus amigos aqui. E hoje eu tenho um estilo de vida diferente. Já fui executivo, já fui workaholic, de trabalhar 16, 17 horas por dia, mas isso passou. Hoje eu acho que o segredo assim da minha felicidade é ter uma vida bem mais equilibrada do que eu tinha em outras ocasiões, né? E a maturidade, em 2013, né? Na verdade, eu já tinha uma situação profissional muito bem definida, mas eu tinha alguns problemas para resolver na minha vida. E aí apareceu um amigo da infantaria, que você conhece, o meu padrinho do caminho, que é o Meirelles, né? E aí ele estava sem companhia, ele estava indo para o 3º caminho, ele falou, poxa, você não quer fazer o caminho de Santiago? E eu tinha folheado o livro do Paulo Coelho lá, o Diário de um Mago, né? Aí eu até peguei e falei, me dá um tempo, eu te respondo, né? Aí, em 3 dias eu dei uma folhada, pô, parece legal esse negócio, né? Aí pesquisei, enfim. E aí acabei, acho que foi como se fosse um chamado, né? Porque a partir daquele setembro de 2013, eu saí no dia 13 de setembro de 2013. Fez 8 anos, hoje é dia 17, né? E foram 23 dias andando. Eu saí de uma cidade chamada Santander, no norte, lá da Espanha. E a gente andou 560 quilômetros em 23 dias. Opa! E foi muito bacana, assim, mas eu acho que eu não curti muito o caminho, aquele primeiro caminho. Porque é novidade, né? Um cara que eu me dou bem, mas ele tem um jeito de motivar que é diferente do meu. Então, por exemplo, eu tinha uma dor, ele falava, não, então você fica aí, a gente vai se encontra em Santiago, e aquilo eu não aceitava muito. Primeiro porque nós fomos militares juntos, né? E a gente tem uma regra que ninguém fica para trás, né? E eu levo isso a sério até hoje, mesmo já não sendo militar há muitos anos, né? Mas nós chegamos a Santiago e eu vi a emoção, eu me emocionei também, mas assim, eu cheguei aqui e eu falei, puta, eu tenho que voltar para lá, né? Quando eu voltei para cá em outubro, e aí eu programei um segundo caminho em setembro do ano seguinte, 2014. Aí convidei 2 amigos também para fazerem o caminho comigo. E aí eu comecei a padrinhar as pessoas, porque você vai levando e você meio que vira o padrinho. Então eu sou padrinho de 17 pessoas ao todo, que eu convenci, que eu falei do caminho e que, vamos. E a turma topou. Vai ser legal. E o discurso corrente é que para todas essas pessoas o caminho fez uma grande diferença, né? A natureza, na verdade, né? A natureza do caminho
aquela força bruta, sem restrição, você não sabe qual o tempo que você vai encontrar, você tem que ter uma estratégia, você exercita a parte de planejamento de pequeno, médio e longo prazo, ou estratégico, tático e operacional, como a gente fala nas empresas, né? E tudo ali é de tirar o fôlego, né? Desde uma paisagem que pode deixar a gente de joelhos, né? Até a crueldade de uma tempestade, como eu já peguei lá algumas vezes, né? Pegar aquela chuva e água descendo, você subindo a montanha. Então o caminho realmente ele faz a gente botar o pezinho no chão e ver que a gente é capaz de muita coisa, né? A gente é capaz de muita coisa para se superar, e muitas vezes a gente nem tem conhecimento e nem tem essa noção de que a gente é tão capaz assim, né? É verdade. E me fala uma coisa, quando eu fiz o caminho de Santiago de carro, né, há muitos e muitos anos atrás, era eu, Flá, a minha sogra, então a gente ia beirando, né, de carro. A Vivian tinha 3 anos só, hoje ela está com 26, né, então fazem muitos anos. E uma coisa que eu percebi, a gente vê os peregrinos a pé e vê também os peregrinos de bike, né? Como é que é esse caminho de bike, esse caminho a pé? Caminha junto, tem um caminho diferente? Na estrada você vê eles meio juntos assim, mas depois você não via mais ninguém. Como é que isso é? Alguns trechos do caminho eles são comuns, né? Pro peregrino e pro bicigrino. Eles chamam o cara que vai de bicicleta de bicigrino. Não é peregrino, né? Porque ele vai de bici. Entendi. Bicicleta não é bici, né? É um bicigrino. Entendi. E eu acho bacana o cara que faz de bike, mas eu acho que fazer o caminho de bike é mais uma aventura física e menos uma aventura espiritual, né? Espiritual, Porque eu explico. Exatamente. No caminho, a gente tem lá a parte física, a parte mental ou emocional e a parte espiritual, né? Pra gente... a gente libera muita endorfina caminhando e tal, então a partir de um determinado momento das peregrinações, você começa a ter insights muito bacanas sobre a vida, né? Por exemplo, eu lembro de diálogos que eu tinha com meu pai quando eu era pequeno, de conselhos que ele me dava. É assim, uma coisa que parece que você acessa algumas gavetas que estão ali, né, disponíveis, mas que naquele ambiente, por ter endorfina, por ter paisagem, por ter sofrimento envolvido, né? Por ter emoção, a gente consegue acessar. Então é muito legal. Eu acho que de bike a gente não consegue esse terceiro estágio da conexão. Porque de bike é como se você estivesse dirigindo um carro, né? E no WhatsApp, você vai bater, né? Com certeza, você não está tão totalmente envolvida, né? Exatamente. E quando nós conversamos, você me disse que o caminho de Santiago, para você, ele tem 3 partes, né? Primeiro, a jornada do corpo, segundo é o controle das emoções, a mais leveza, e a terceira parte é a parte espiritual. Conta pra gente um pouquinho como é que você define cada jornada, cada parte, né? E o que significa para você cada uma delas. O primeiro caminho que eu fiz em 2013, mais ou menos na 5ª etapa, eu tinha decidido que eu ia desistir de fazer o caminho. Que eu estava com esse meu amigo, que era um cara que ele utilizava a motivação ao contrário, né? Tipo assim, não, vou te deixar aí para te deixar com medo. Então eu falei, não, vou desistir, você vai para Santiago, eu te encontro lá, não ia remarcar passagem. Aí eu sentei num banco, em frente a um bar, tirei as meias, tirei as botas e pedi uma água lá com gás e estava tomando, e aí sentou um espanhol do meu lado, que até hoje é muito meu amigo, ele chama Isidoro, né? Eu falo que ele é o meu anjo do caminho, na verdade, né? Aí ele falou assim, você tá com cara de quem vai desistir do caminho, né? Eu falei, mas como é que você sabe, né? O fone tá baixo, a Gabi tá falando. O meu? O dela? O fone. O meu fone tá baixo? Vê se melhorou. Melhorou, pra mim tá bom. Ficou melhor. E aí o Isidoro falou pra mim, você tá com um cara que vai, vou desistir. Ele falou, então, você conhece as 3 etapas do caminho? Você vai fazer o caminho em quantos dias? Eu falei, eu pretendia fazer em 23, né? Ele falou, então,
o primeiro terço de qualquer etapa é o corpo, o segundo terço é a mente e o terceiro terço é o espírito, né? Eu falei, que legal. Tá. E falei, mas assim, como é que eu sei que é o primeiro terço? Ele falou, 23, você divide por 3, dá 7 alguma coisa, 8 dias. Ele falou, então, a partir do 8º dia, quem vai mandar na peregrinação não vai ser mais o corpo, porque a gente se ressente muito quando a gente vai para lá. A gente sente sede, a gente confunde sede com fome, a gente tem dor, a gente tem sono, a gente está num fuso diferente, a gente não está se alimentando, as refeições nos horários corretos. E aí tudo o corpo quer parar, o corpo quer parar, o corpo quer parar. Quando você começa o nono caminho, o nono dia, no meu caso, né? Entra a jornada da mente. Aí ele falou, olha, a partir do nono dia você vai ver que o corpo não vai mais mandar, ele só vai obedecer. Quem vai mandar a partir de então vai ser a sua mente, né? E eu falei, como é que eu faço para saber se você está me falando a verdade, né? Ele falou, coloca as botas e vamos embora, né? Sem as meias, sem as botas, aí botei e ele saiu comigo e a gente foi andando, né? Aí terminei aquela etapa, aí tinha o 6º dia, o 7º, o 8º, para chegar no 9º, para ver se o que ele me falou era verdade. E pô, foi uma coisa incrível. Lá, já no 8º dia eu já acordei muito motivado, assim, e a dor já não era tão grande, os incômodos por toda aquela mudança não eram tão grandes mais, né? E a partir do 9º dia, então, a mente, eu comecei a gerenciar melhor as minhas emoções e o corpo passou a só obedecer, né? Ai, que legal. E a partir do 3º terço não é nem mais a mente que manda, é já uma conexão que a gente tem espiritual, uma força que a gente também não sabe explicar direito. E o último terço ele voa, ele passa muito rápido, né? Toda a peregrinação, quando você fala no 3º terço, praticamente ela voa mais rápido do que os outros 2 pedaços. Né? Legal, ótimo, muito bacana. Que bom que você encontrou essa pessoa e te deu uma motivação e você pôde ir até o final, né? Deixa eu dar uma luzinha. Tem uma coisinha, no penúltimo dia, antes de terminar, eu falei para ele, eu encontrei ele. Ele estava, porque estava ele, a esposa dele, ele é da Andaluzia ali, né? Tá. E o irmão e a cunhada, eles estavam em 4, né? Aí ele me viu e me abraçou, porque a gente estava na mesma etapa, né? Na verdade, eu consegui fazer no mesmo tempo que ele, né? Aí ele me viu, me deu a mão, me abraçou. Como é que vai, João? Eu falei, pô, tô bem, e você? Aí quis pagar uma cerveja para ele, eu falei, pô, já sou praticamente um peregrino, né? Ele fez assim para mim, não, Santiago não se agrada disso, né? Aí eu achei que ele estivesse brincando, mas ele falou, não, Santiago não se agrada disso, não fala isso, né? Eu falei, não, eu estou brincando. Mas, bom, fiz o que eu tinha que fazer lá no bar, tomei lá uma cerveja com ele, faltava 4 quilômetros, começou a me dar uma dor na panturrilha, assim, uma espécie de uma distensão. Eu praticamente me arrastei até chegar essa última hora, né? Aí arrumei minha roupa, preparei para o último dia, falei, no último dia eu vou acordar, vou estar voando, né? Acordei no último dia, eu estava pior do que no dia anterior a perna, né? Legal. Praticamente me arrastando. E fiz a etapa, eram 20 quilômetros, eu acabei fazendo em quase 3 horas a mais do que as pessoas, né? Normais, e terminei. Mas foi chegar em Santiago, fui pro hotel, tomei uma ducha, a dor na perna também desapareceu, enfim. Parece que mais um aprendizado aqui. Entendi. O Washington tem uma pergunta para você, mas deixa eu dar um oizinho aqui para a Cláudia. A gente tem a Gabriela, que é a sua filha, né? A Lidiane, que veio. O Alan, que está sempre aqui com a gente. A Rosa. O Washington, né? Também. A Nunes, eu não sei o primeiro nome dela, mas ela disse que vai. A Rosana. A gente tem o Mário, né? Então, o Washington está perguntando assim, qual foi a etapa, qual foi a parte mais difícil que você considera no percurso? Pelo que você comentou, acho que é a primeira, né? É isso mesmo ou não? Ou é o final, quando está chegando e parece que não chega? Ele quer saber qual é a parte mais difícil de todo o caminho de Santiago. É o primeiro passo. Depois que a gente deu o primeiro passo, na verdade, eu vou fazer um caminho agora esse mês aqui no Brasil. Eu vou com meu sobrinho em outubro.
Eu vou fazer o Caminho da Fé com ele, a gente vai sair de Águas da Prata. Tá, e em novembro eu vou fazer o caminho com a minha esposa lá na Espanha. E eu digo, toda vez que eu falo eu vou fazer o caminho, praticamente a partir do dia que eu decido, eu já começo a ter um comportamento diferente com alimentação, com cuidado físico, porque eu já tenho uma vida assim, eu ando uns 10 quilômetros todo dia, eu peguei gosto mesmo, né? Eu vendi até meu carro, só tem o carro da minha mulher aqui, eu vejo o carro parado na garagem, uma energia ali que não circula, né? Resolvi até vender, então eu tenho a minha moto e tenho o carro da Gisele, né? E tudo que eu posso fazer, eu faço a pé. Então, isso já me dá um condicionamento natural, né? Mas toda vez que eu vou, eu acabo fazendo, procuro perder um pouco de peso, uns 3 quilos, tal, né? Sim. Para poder chegar no caminho bem alongado, bem preparado. E hoje eu já entro praticamente na jornada da mente. Quando chego lá, o corpo não manda, ele sabe que ele vai obedecer, a menos que eu não tenha condição de fazer. Legal. Que do contrário eu vou pôr a mochila nas costas e vou embora. Então, para o Washington aí, o primeiro passo é o mais difícil, é decidir que vai. Engraçado, eu já pensei numa outra ideia, né? O primeiro passo é decidir aí, né? Marcar a viagem, com quem vai ser o padrinho. Você está dizendo o primeiro passo ali no campo terreno mesmo, né? Exatamente. Então, é engraçado, legal, muito bom. Então, o Caminho de Santiago é por volta aí de 800 quilômetros, né? E pelo que eu li, as pessoas fazem 30, 35 dias, 37 dias. Então, aí vai percorrer 25 quilômetros por dia, que é uma boa quilometragem, né? É uma boa média. A gente tem o Mário aqui dizendo que o Pirisol conhece por Azevedo. Acho que você sabe quem é. Mário Fernando Azevedo, um grande amigo. Isso, desde 83, legal. A gente tem aqui a Eliana, que sempre segue a gente aqui, e entrou também a Vânia, que está aí com a gente também. Tudo gente conhecida, né? E a gente tem a Marli também. Muito bom. E aí, são 25 quilômetros por dia, né? Como é que é essa rotina diária, né? Vocês chegam lá no avião, pegam a mochila, vai para o local, vocês vão de trem, vocês vão de carro, como é que vocês chegam lá? Até no pensando ponto de partida, né? O ponto de partida, né? Exatamente. Então, assim, toda vez que eu escolho um caminho para fazer, eu dou uma planejada, né? O planejamento estratégico, por onde é mais fácil descer, na Espanha, em Madrid, Barcelona, no Porto ou Lisboa. É sempre as 4 entradas que eu mais uso lá na Europa, né? E daí de lá, você pega um trem, ou você pega um ônibus, enfim, um Uber também tem, né? E você vai até o ponto de partida, né? Algumas, por exemplo, eu comprei agora, eu vou por Barcelona, então eu vou ter que ir de Barcelona a León. Ou eu vou pegar lá um EasyJet, que é um voo rápido de 1 hora, ou se eu for de ônibus, são 6 horas de ônibus. Eu vou ver o horário que eu vou chegar. Melhor. O que é melhor, né? Mas aí eu quero estar sempre, chego um dia antes no ponto de partida, e eu já vou com a roupa que eu não levo roupa que não seja de peregrinação, né? Roupa de peregrinação é essa que eu falei, né? Que ela tem uma característica de ser à prova da água, de ser de secagem rápida. Sim. São roupas mais adequadas para fazer o que a gente vai fazer, né? Se você sua com ela, você tira a camisa e torce e põe ela de volta. Vocês levam até guarda-chuva. Você lava ela e ela tá seca depois de 4 horas, 5 horas, né? Até guarda-chuva vocês levam, né? Eu lembro quando o Flá vai com o guarda-chuvinha lá, muito legal. O guarda-chuva ele passou a fazer parte da minha indumentária. Na primeira peregrinação eu levei só capa de chuva, né? E eu vi um alemão tão elegante, o cara passou com um guarda-chuva bonito assim, né? Entendi.
e com o peito estufado. O guarda-chuva ele nem punha a mão, tinha uma adaptação assim na mochila que ele punha, prendia no cinto, então ele ia com os bastões e nem se molhava. Eu falei, pô, legal o estilo desse cara, mas não é o estilo, é a funcionalidade, porque ele estava seco. E eu com aquela capa, sem os bastões, estava tudo molhado, né? E aí, a partir da segunda peregrinação, eu passei a usar o guarda-chuva, que ele funciona também como sombrinha, né? Ele tem um fator de proteção 50, né? Então, no dia que tá sol muito quente, se você não abrir, eu não uso muito protetor, só no rosto, nas mãos, né? Então eu procuro me proteger ficando mais na sombra, assim, ou com uma roupa que tenha proteção UVA UVB também, né? Ah, legal. E aí, que horas vocês saem para caminhar de manhã? Qual é o horário normal? Que horas vocês acordam? Como é que funciona isso? Então, lá na Europa costuma clarear, né? Na época que a gente vai, eu gosto de ir no final do verão lá, né? Que é no final de setembro, né? Que você pega o final. Porque no verão é um calor insuportável, né? Se você vai no final de setembro, você já pega um calor mais ameno, né? E a entrada do outono. E clareia por volta de 8 da manhã lá, né? Sim. Então eu não gosto de sair no escuro, eu acho que é um risco desnecessário de dar uma torção, de pisar num buraco. Então, não espera clarear o dia, a gente tem que ter um ritmo. O que me fascina no caminho e que faz a gente aprender muito quando a gente está lá, né? Eu sempre fui um cara disciplinado, né? Mas eu vejo que a pessoa que vai lá sem esse traquejo, sem essa disciplina, ele vai sofrer, né? Porque tem horário para acordar, o café da manhã não mais que 10, 15 minutos. Não é aquele café que você vai sentar, não, vamos ver a notícia, vamos falar de futebol. Não, você tem uma missão que é andar 25 por dia, 30, depende do dia. E até que horas? E a velocidade da peregrinação, ela é diferente da velocidade que a gente anda na esteira. Sim. Na esteira eu ando a 6 km por hora. Lá a gente anda de 4 a 5 por hora. Tá com a mochila, tá com mais peso, não conhece o terreno normalmente, tem subida. Então, para ir tranquila nessa toada, entre 4 e 5, você vai fazer uma etapa de 28 quilômetros em 7 horas. Sim. E aí são 7 horas, assim, que você dá uma parada um pouco maior, de meia hora, mas as outras paradas é só tomar uma água. Eu até tenho o camelbag, né? Sim. Não de mochila, eu tenho o que conecta direto na garrafa, que ele é mais prático. E você toma água andando, você se hidrata de uma maneira mais eficiente, porque você toma 2 golinhos e você está hidratado, você não consome muita água. E você tem uma eficiência melhor ao longo do dia, né? E aí, se hidratando, você protege músculo, você protege um monte de coisa, né? Articulação, enfim. Sim. A gente tem o Clóvis que entrou aqui, tá falando Grande Pires, a gente Clóvis, tem também lá da Infantaria, grande Clóvis, um abraço. A gente tem a Simone que quer saber sobre alimentação, a gente já vai comentar, e a Simone tá, o Lincoln assistindo junto. Entrou também mais alguém aqui, a Soraya, que é minha cliente. A gente tem uma Helena Pazzarini também, e tinha entrado a Sandra, que é nutricionista, né? Legal, tem outra perguntinha aqui. O Ashton tá mandando um super abraço para você. Aqui é o Abílio do 2º BG de Guardas. Né? Abílio, 2º Batalhão. Não sei o que é o 2º BG. Isso é com vocês aí, né? Gente, quem tiver aí, olha, manda aviãozinho pros amigos, pros colegas, para mais gente compartilhar essa live aí. E manda coraçãozinho, porque assim a gente se coloca melhor lá no Instagram. O Instagram percebe que o nosso assunto é bem bacana e distribui para mais pessoas, tá bom? Isso vai ajudar bastante. Bem, então, pelo que eu estava vendo, né, que a Simone perguntou aí, o que vai comer, né? Então é importante assim a gente lembrar que quando faz o caminho de Santiago, uma pessoa que tem uma ingestão aí, aqui que nem São Paulo, homem, 2.500 calorias, lá com certeza vai ter que ingerir de 3.500 a 4.000 calorias, né?
Por quê? Devido a esse gasto calórico que você tem aí caminhando e carregando também, né? Então isso incide num gasto calórico bem maior. Você vai ter um aumento aí de valor calórico total, que a gente chama na nutrição, que é a quantidade de calorias que você vai precisar ao longo do dia de 30, que pode chegar até 60%, né? Então é bastante. Então pode consumir carboidrato, bolacha, pão, arroz e macarrão, bem bacana aí, porque vai usar muito ao longo do dia, né? Do caminho é que a conta calórica, né, a conta do gasto é sempre maior do que a do consumo lá no caminho, né? Sim. Então, a vez que eu emagreci mais, eu emagreci 8 quilos numa peregrinação. E a vez que eu emagreci menos, eu emagreci 3,5 quilos, né? Então, eu hoje já vou também com uma visão até de controlar também a alimentação, de não abusar muito da cerveja, que é muito gostoso no final do dia para dar uma hidratada, né? Eles têm uma cerveja lá chamada Radler, né? Que é uma cerveja que tem 1,5% de álcool e ela é uma delícia, né? E eu não sei como não pegou esse produto no Brasil, porque você toma, parece uma limonada, assim, mas é muito boa. E ela dá uma relaxada, assim, pra gente depois descansar, né? Enfim. Bacana. Mas né? Eu queria falar uma coisa bacana do caminho, né? O caminho, ele ensina através de pequenas tarefas, né? A você conquistar grandes objetivos, né? Então é aquela disciplina do acordar cedo, a capacidade de executar um percurso de 25 quilômetros, a consciência de você saber que você tem que se hidratar, que você tem que se alimentar direito e que o descanso vai ser o seu melhor revigorante, né? Você fala assim, o que você precisa para estar bem no dia seguinte e para estar de pé às 7 horas da manhã, você vai sair às 8 para andar, é você ter uma boa noite de descanso, né? Então, eu sempre digo, né, que se a gente faz essa rotina, né? É como se fosse um manualzinho, né? Se a gente cumprir a coisa assim como manda o figurino, a gente vai ver no final, que nem eu vi, né? Eu fiz um caminho que saiu de Sevilha. São 1.007 quilômetros andando. É muito longe Sevilha, hein? Sevilha é quase em Gibraltar ali. Eu ia dizer isso, perto da África. A gente foi de sul a norte, assim, quando entra na Galícia, a gente pega a esquerda lá em Granja de Morevela, que é uma cidade, e vai na Galícia e vai até Santiago, são 1.007 quilômetros. E aí, como é que você andou 1.007 quilômetros, né? A resposta para o Washington lá é um passo de cada vez, né? E o primeiro passo foi o mais difícil, com certeza, né? Você tomar a decisão. Eu lembro de quando a gente saiu de Sevilha no primeiro dia, né? E foi um dia difícil, um dia de muito calor, assim, não tava... Sevilha é muito quente. Sevilha é muito quente. E a gente foi, não fomos no final do verão. Nessa a gente foi no último mês do verão. Fomos no dia 11 de setembro, no dia do meu aniversário. A gente saiu daqui 12. Chegamos, começamos o caminho dia 13. Ainda tinha 15 dias para acabar 14 dias para acabar o verão, né? Mas a gente olha para trás e fala, por que a gente conseguiu? Porque a gente tomou todos os cuidados, né? Foi responsável desde montar uma mochila eficiente, né? Lá tem uma coisa muito engraçada. A gente consegue separar o que é essencial do que é supérfluo, né? Assim, hoje eu bato o olho numa coisa quando eu estou montando a mochila, não, isso não vou usar. Pode ficar. Né? Isso eu vou usar. Então, para mim, eu monto minha mochila em 5 minutos hoje, né? Eu tenho o meu checklistzinho ali, quantos dias, que tipo de roupa que eu vou usar, e fica muito fácil, né? E aí, quando você traz isso, que você termina o caminho, a gente fala que o caminho não termina em Santiago, né? Ele começa em Santiago. Porque aí você começa a aplicar o caminho na sua vida pessoal. Na sua vida. E esse legal. Como é que se fala? De bons hábitos que você adquire lá, né? Você acaba trazendo para a sua vida também. Eu digo que o caminho não é só algo externo que a gente caminha. Eu hoje tenho a consciência que o caminho penetra na gente, ele cria novas... redes neurais, assim, novos hábitos mesmo, né? A importância de você
cuidar da sua roupa na noite anterior, porque no dia seguinte, eu, por exemplo, gosto de sair com a roupa limpa, eu gosto de sair até com o calçado limpo. Eu não gosto de calçado sujo de terra. O Almeida foi andar comigo, seu marido, eu sou chato para essas coisas, porque eu acho que faz parte da motivação de um novo dia, uma nova etapa, um novo objetivo, né? Porque eu quando vou para o caminho, eu não falo, eu vou andar até tal lugar. Não, eu vou fazer 30 etapas e 25 quilômetros e vai dar lá 750 quilômetros, 800. Eu subdivido o objetivo em vários... metas. Em vários objetivos, né? Legal. Acho que a sua irmã, ela tá perguntando, e os creminhos de rosto, como é que leva, né? Aí a gente tem que levar creme de rosto com fator de proteção. E na Espanha eles são muito bons em cremes, né? Principalmente creme para os pés, tem um lá que é espetacular, né? Legal. Então até hoje eu tenho esses cuidados. Meu pé parece... A Gisele sempre fala que o meu pé é mais bonito que o de muita mulher, né? Porque eu passo creme mesmo. Eu não gosto de ter bolha. Se você tem bolha num pé rachado, ele tem uma infecção muito grande. Então não pode deixar o pé rachado. Tem que sempre passar um creme. Tem que... mesmo aqui, né? Aqui em São Paulo e lá no caminho, porque você usa muitos pés, né? Então toda noite tem que dar uma hidratada, botar uma meia, de manhã o pé tá zerado para começar um novo dia. Legal. Vamos só voltar um pouquinho aqui para a alimentação, e aí eu quero saber sobre a mochila, mais coisas, sobre as bolhas, né, o pé. Então, tem que fazer um café da manhã, né, Pires, que tenha leite, pode ter mais proteína, um pouco de ovo, uma porção aí de carboidrato, um pão, um bolo, um suco de fruta, é o suficiente, né? O almoço vocês não fazem, dá uma paradinha, não é isso? Pelo que você me contou, vai fazer o almoço a hora que chegar, e ainda não uma refeição muito pesada, né? É assim, né? Vocês saem só um pouquinho, vocês saem às 7 da manhã para chegar às 14 horas, vamos só mencionar isso para o pessoal, que é o período mais, assim, menos quente do dia, né? Meio-dia, às 2 já está começando a ficar quente, à tarde na Europa é muito quente. Eles recomendam lá pro peregrino não andar depois das 2 da tarde, porque o calor realmente é infernal, né? Então, eu procuro dividir a etapa e procuro me programar para chegar até 2 horas no albergue ou no hotel, porque aí você já lava a roupa, já dá uma descansada. E tem um problema lá na Europa, você vai fazer a cesta, se chega às 2 horas, tem muito lugar que já fechou, né? Sim, e aí, até às 4 ou 5, né? Às 6, 7 da noite. Então, eu faço o seguinte, eu tomo um café bom de manhã, eu como uma fruta no meio do caminho, umas castanhas, uva passa, banana passa, que eu também gosto. E quando eu chego na cidade, se tiver fechado, eu tomo mais um café e vou dar uma descansada e esperar o jantar, né? E tem dias que a gente chega e tá aberto e fala, pô, hoje a gente pode almoçar e depois, na hora do jantar, a gente come uma refeição mais leve também. Procuro não abusar para não sobrecarregar também. Exatamente, né? Tal, né? E na Europa é muito comum, quando a gente compra uma refeição, vir uma taça de vinho, né? Lá o teor do vinho é um pouco menos alcoólico, né? Então é bastante comum as pessoas tomarem vinho e água, né? E cerveja muito na Espanha, né? Isso é bastante comum. Uma coisa que a gente tem que lembrar muito, gente, é da hidratação nesse tipo de exercício que vai fazer, como em qualquer atividade aí esportiva, né? E não é só beber água, tem que ter eletrólitos aí, tem que ter minerais nessa água. Então a gente pode melhorar, colocar até aquele sal de cozinha um pouquinho, né? Você pode colocar também uma palatinose. A palatinose, ela é um carboidrato aí que vai ser absorvido mais lentamente, vai te dar energia para continuar aí o exercício, os 25 quilômetros, né? A gente pode usar damasco, fruta seca, tâmara, barra de cereal, né? Que são as gorduras do bem aí que vão ajudar bastante. A barra de cereal é mais um carboidrato aí, né? Então isso ajuda bastante. E quando for jantar, uma refeição leve, né? Um peixe,
uma massa, né? Lá no caminho, durante todo o caminho, existe uma refeição que chama menu peregrino, né? Então, os restaurantes que são do caminho, eles oferecem o menu peregrino. E o menu peregrino é um absurdo de comida, porque ele oferece de entrada um cesto de pães e uma jarra de vinho da casa, uma garrafa de água, 2 pratos, uma sobremesa. Isso. E um café. Então, é um menu que ele é barato, ele é para o peregrino, custa 10, 12 euros o menu peregrino, né? Mas é assim, se você comer tudo aquilo, você vai comer pelo almoço, pelo jantar e pelo café da manhã. Almoço então, do dia seguinte. Eu já não curto o menu peregrino há alguns anos, sabe? Eu prefiro comer alguma coisa à la carte lá, uma carne magra, uma coisa mais tranquila assim. Sim. E vai ajudar. Dormir mais leve, o excesso também não é bom, né? Tem que ter sempre um equilíbrio aí, né? E esses lanchinhos para levar ajuda a não chegar lá com tanta fome também. E hidratar a gente é super importante. O hidratar não é só tomar água quando sente sede. Você vai hidratar antes da caminhada, durante e depois. Porque se você está sentindo sede, é porque baixou demais o nível de água do seu corpo. Então tem que prestar bastante atenção nisso. Não é nem sede, viu? Ou seja, a boca salga. Você tem um sinal fisiológico que é inequívoco. Se você sentiu sal na boca, toma água porque você está começando a desidratar. É o sabor mesmo, como se tivesse posto um pouquinho de sal na boca. Então, por isso que o camelo fica prático. Você sentiu sal na boca, você já põe, já suga ali uns 100 ml, 200 ml e você já fica bem, sabe? E continua, né? Legal. Eu costumo carregar na peregrinação uma garrafa d'água e uma garrafa de... Eles têm uma coisa lá que chama Aquarius Fresh. É como se fosse o nosso Gatorade, né? Certo. Ele repõe os sais minerais, né? Sim, eu uma vez, nesse caminho que eu fiz da Via della Plata, eu quase tive uma rabdominólise, né, que chama. Que você é uma sobrecarga do rim, né? Você pode até entupir, você pode até perder o rim, né? Tava urinando que nem Coca-Cola, liguei pro meu médico aqui, ele falou, para. Aí parei um dia, fiquei só hidratando, acho que tomei uns 10 litros de água com isotônico e tal, aí voltou ao normal, aí eu voltei a andar, mas aí, a partir desse dia que eu inseri o isotônico no diário, né? Porque assim, você perde sais minerais e você repõe só água, né? Se você não repuser o sal mineral, você vai acontecer o que aconteceu comigo, né? Exatamente. E essa perda, gente, não é só através de urinar ou através das fezes. Você perde muito pela pele, que você sua bastante, né? E aí essa quebra muscular que você teve aí, realmente o músculo usa muito mineral aí para produzir energia. Então é super importante, né? A gente tem uma pessoa perguntando se pode comer carboidrato à noite, se é bom. Olha, Gabriela, a gente precisa comer um pouquinho de carboidrato. Você não vai comer a mesma quantidade que você comeu no almoço, mas um pouquinho você pode comer. O que eu sugiro? Um pedaço de batata doce, um pedaço de batata inglesa mesmo, né? Mas não pode deixar de comer o carboidrato. Por quê? Nosso cérebro funciona com glicose, que é o que vem do carboidrato. Coração também, olhos, rim, pulmão. Então a gente tem que comer o carboidrato. Um pouco precisa comer. Se você faz uma atividade física muito grande, aí o carboidrato ele vai te ajudar muito a reconstruir aquele músculo que você desregularizou as fibras durante a atividade física, junto com a proteína, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aí. Não. A gente tem a Adriana que entrou. Deixa eu ver se tem mais alguém que entrou aqui, Pires. Eu tinha visto outras pessoas. Entrou bastante gente já. No caminho tem alguns dias que a gente sente uma necessidade de carboidrato. Aí para assim e fala, vamos comer uma pizza aqui, que é o seguinte. Exatamente. Porque é energia na veia o carboidrato, né? Não tem... Sim, E tem que comer mesmo, e não é para fazer dieta no caminho de Santiago, tá? Não, Quem pensa em emagrecer até emagrece, mas tem que ter equilíbrio aí de todos os nutrientes, que é importante. Não, que de toda maneira você vai emagrecer, viu, Silvia? Vai.
quem não for de Uber vai emagrecer. Se eu tiver que ir, ou eu vou de moto, ou eu vou de carro, porque senão vai voltar só os ossinhos lá, Pires, não vai voltar a Silvia, não. Me fala uma coisa, como é que você sabe qual é o peso da sua mochila? Qual é o cálculo que a gente faz para isso? Então, a recomendação de quem faz o caminho Legal, Gabriela. é 10% do seu peso, até 10% do seu peso corporal, limitado a 9 quilos a mochila. Então, se a pessoa tiver 100 quilos, não vai levar uma mochila de 10. Como no meu caso eu tenho 90, eu levo uma mochila de 9. Tá, entendi. Se for menos de 9, para mim vai ser melhor. Por isso que eu vou perder 3 quilos até fazer o próximo caminho. Aí eu posso carregar alguma coisa a mais na mochila, né? Entendi. Legal, então. E assim, e se a pessoa tiver muito fora do peso, eu recomendo que faça mesmo um regime de perder peso, porque as bolhas, que é o problema de todo peregrino, maior, elas se formam a partir do atrito, do calor e da umidade. Se você eliminar um dos 3 fatores, você não tem bolha. Eu já peguei uma prática de a cada 2 horas eu tiro a meia úmida, viro ela do avesso, ponho ela na mochila, ela já vai tomando um ar lá, já vai secando e eu ponho uma seca, né? Fico com 5 minutos para ele secar, né? Daquele suor. Pronto, já eliminei a umidade, né? O calor e o atrito. Se eu tiver mais leve, eu vou ter menos atrito. E o calor é o calor, a temperatura ambiente, que pode ser variável. Se você tiver com tênis waterproof, ele é mais quente. Se você tiver com tênis que não tem essa proteção de água, eu já fui a favor dos tênis waterproof para peregrinar. Hoje eu não sou a favor. Eu acho que vale mais a pena lá, se 3 dias de chuva que você vai pegar, deixa molhar, não faz mal, do que você ficar... Porque dependendo da época aquece demais, meu, é que nem pneu de carro, assim, né? E o calor vai para dentro né? O calor vai para o pé. Sim. A gente tem acho que a sua irmã, a Nunes, né? A Rosana, né? Ela tá perguntando assim, então os muito magros têm problemas, porque a roupa pesa menos. Pesa mesmo, né, a roupa, magros, a roupa pesa mesmo. Menor, né? Pesa um pouquinho menos, mas... os magros não tem problema, né? Os magros, eles têm essa vantagem, né? São mais leves, né? E vai comer o suficiente, então é diferente. Tem que levar mais lanchinho no caminho, não pode esquecer. Eu queria perguntar uma coisa assim, poxa, agora me fugiu. Você falou das bolhas, da mochila. E outra coisa, caso a pessoa contraia ou forme ou faça uma bolha, tem que ter um cuidado muito bom para cuidar da bolha. De furar a bolha, tem um iodo que vende na Espanha que chama betadine. Você fura a bolha e deixa aquela linha na agulha e você molha a linha e puxa a linha dentro da bolha. Então dentro da bolha vai ficar com o betadine lá, que é um iodo. Aí você dá 2 nós no cordãozinho, não tira o barbante de dentro da bolha, porque se você tirar, fecha o furo e a bolha enche de água de novo. Esse é o grande erro das pessoas, né? É não tratar a bolha adequadamente. Ele fura, tirou a água, fala, bom, já tá bom. Se ele não deixar a linha passada lá para drenar a água que tem dentro, a bolha se fecha e enche de água de novo. E se ele passar o iodo, a velocidade de cicatrizar ali é muito mais rápido, né? Então, eu recomendo quem fizer bolha ter uma atenção especial, porque andar sobre uma bolha é bem dolorido. O aprendizado é garantido, viu, Silvia? Porque é aprender pela dor, né? A pessoa que às vezes tem... Por isso que eu falo que são os detalhes, né? Às vezes o cara tá andando e fala, tô com preguiça de parar para trocar a meia que tá úmida. Qual vai ser o custo? Ele vai ser responsável pela escolha que ele fez. O custo vai ser ele ter que tratar uma bolha. Porque a bolha ela não dói na hora, né? O cara vai ver lá no albergue que ele fez uma bolha e fala, e agora, né? Eu sentia a meia úmida, o pé quente e estava cheio de atrito. Pô, devia imaginar que estava fazendo uma bolha, né? Ele já sabe a regra, né? Mas
O quê? Mas dá para andar, Pires, depois que faz a bolha? No primeiro dia, sim. Depois que esfria, aí fica mais difícil, né? Tá. O Azevedo está dizendo que essa sua técnica foi o pai dele que ensinou ele na infância. Ai, que legal, né? é isso. E o Gabriel está perguntando se eu tenho YouTube. Sim, eu tenho, mas eu não costumo pôr lá. Vai ficar aqui no meu Instagram mesmo, Gi, tá? Esse vídeo, né? A gente está aí com o Adalberto Chaves. É, né? o Dadá, grande cara. Um abraço, Dadá. Legal. E, bom, deixa eu ver quem mais entrou aqui. Tá arrasando, Pires. A Gisele tá aí também. Bacana, então. Eu acho que a gente já comentou tudo, importância da alimentação. Ah, uma outra coisa que eu lembrei, né? Você, Pires, disse que você já vem trabalhando, quer dizer, treinando durante o ano todo para fazer essa caminhada. Você me contou que caminha 10 quilômetros por dia e tal. Uma pessoa que quer fazer a caminhada, quanto tempo, e ela é sedentária, quanto tempo ela precisa? Você acha que é legal ela se preparar? 6 meses antes é um tempo suficiente? Como é que seria? Acho muito, acho 6 meses. Você acha? Acho que é muito. Eu acho que 1 mês e meio, 2 meses, assim, com caminhar todo dia, a restrição calórica, tentar fortalecer músculo, Sim. tentar alongar. O alongamento lá é muito importante, sabe? O alongamento é importante, Sim. né? Mas lá a gente, como anda com o bastão e com a mochila, você chega no hotel, no albergue, você tem que dar uma alongada boa assim, mas você se sente zerado, né? E eu digo, tem que ver a parte cardiovascular, né? Se a pessoa está bem para fazer esse tipo de aventura, vamos dizer assim, né? Mas se tomar todos os cuidados, passa a ser uma aventura muito responsável, né? Sim. Eu nos meus primeiros caminhos, eu não aproveitava muito o caminho em si. Certo. E fazer o caminho é aproveitar o caminho, não é chegar em Santiago. Tá. O mais legal não é chegar em Santiago. É andar durante 30 dias, paisagens, rios, montanhas, florestas, é espetacular, né? Então aquilo a gente enche os olhos de alegria, né? Então tem um poeta espanhol, Antônio Machado, que ele fala assim: caminante no hay camino, se hace o caminho al andar, né? Você faz o caminho ao andar, né? Enquanto você anda. Sim. Então é isso. Eu chegava às vezes no hotel, no albergue, tão cansado. Porque quando você chega em algumas cidades que são fantásticas, Mérida, Salamanca, cidades de León, Astorga, enfim, Burgos, cidades medievais. E que, como a gente chega a 2 horas, é o tempo de tomar um banho, arrumar sua roupa lá, pôr uma roupa ali e sair, fazer um tour pela cidade, gostoso, né? Pô, se você se preparou mal, você vai só ficar no albergue ou na cama, deitado lá, e não vai aproveitar esse outro lado cultural da peregrinação, né? Que não é só o andar, o suar, o preparo físico, controlar a emoção, a espiritualidade. Tem o lado turístico também, que é bacana, né? Sim. E se você tiver um preparo que não é suficiente, você vai só querer descansar. E 8 horas é o suficiente para descansar. A gente aprende isso, né? 8 horas bem dormidas lá no hotel é o suficiente. No dia seguinte você está em dia. A Gisele, a minha esposa, já foi 4 caminhos comigo, né? E no começo ela tinha essa dificuldade também. A gente chegava nos lugares, ela estava bastante cansada. Hoje em dia a gente chega assim, meia hora, arruma tudo, deixa tudo separado, a roupa, se for para lavanderia, já vai lavar, se a gente mesmo vai lavar, se é a cueca, a camiseta, uma coisa mais rápida. E vamos passear, vamos curtir a cidade, né? Que é o outro lado legal, né? Legal. O Cruz está perguntando aqui, Pires, quantos quilômetros você já andou nas suas expedições? Quanto que soma? Você falou que fez 10 caminhadas. Eu tenho de cabeça porque é um número que vai ficando tatuado na nossa alma, né? Eu andei 4.533 quilômetros, 14 caminhos,
182 dias. Dá uma média de 24,9 por dia, 25 quilômetros. Nossa, legal. Contando esses 10 caminhos na Europa e mais esses 4 que eu fiz aqui no Brasil. O Washington está perguntando como é que são os animais no meio do caminho. Você tinha falado para mim que passa em pasto, né? E os insetos, como é que como é que funciona? A gente passa naquela criação do touro Miura, que é o touro que é utilizado nas touradas. Ainda tem Sevilha, a tourada, ela já foi banida lá de boa parte da Espanha. Acho que Sevilha é o único lugar que ainda tem, né? Mas a gente passa no meio deles, né? O bastão de peregrinação, entre outras coisas, né? Ele serve para te dar um conforto na hora de caminhar, né? A caminhada nórdica, que eles chamam, né? Ele joga uma parte do peso para os braços, né? Você não sobrecarrega o quadril e você sente um equilíbrio muito maior caminhando. Nas subidas você funciona como se tivesse tração nas 4, né? E na descida o bastão funciona como um freio, né? Você vai descendo e vai freando. E o bastão, eles recomendam também. Se algum cachorro vier, você só aponta o bastão assim, ele não vai te atacar, né? Eu nunca tive esse problema assim, né? Porque comigo passar no meio dos touros, Miura, né? E a gente passou na Via de la Plata, a gente passa no meio da criação do porco negro, que eles chamam, que faz o Ramon Serrano, Pata Negra, né? Ah, tá, entendi. Aquela castanha chamada bejota, que cai da árvore e que dá um sabor de nozes, né? No Ramon, né? Entendi. Mas muito mansos, né? Eles são muito mansinhos, né? E criação de boi normal, né? De cabra, eles criam bastante cabra lá, né? Queijo de cabra é muito tradicional. Certo. E os pernilongos, como é que é? Pernilongo, barata, muriçoca, lagartixa, como é que é isso? Pernilongo, olha, você fez uma pergunta boa, acho que não tem pernilongo lá, viu? Não sei por quê. Eu não me lembro, pelo menos. Barata também não. Borrachudo. Só o Paulo Sérgio Barata, que é da minha turma, o Baratão. Não, mas não tem inseto. Como eu falei que eles são muito preparados para receber o peregrino, né? Eu gosto de ficar em albergue. Não é por uma questão de preço ou por uma questão outra que não seja o fato de estar todo mundo ali no albergue com a mesma vibe, né? Com o mesmo objetivo, né? E, a gente nem conhece as pessoas. O albergue é um galpãozão grandão que tem as beliches, né? A minha irmã abomina o albergue, né? O Pata Negra, esse mesmo, Rosana, o Ramon Pata Negra. Porque tem o banheiro, ela que gosta do banheiro individual, também aqui na minha casa eu gosto, mas quando eu vou para lá, existe essa coisa de você compartilhar. Um dos ensinamentos do caminho é você compartilhar as suas coisas, a tua alegria, a tua dor, a tua tristeza. Às vezes você vai ter que se desfazer da tua fruta, dar para alguém que está com mais fome que você, vai oferecer, né? E os albergues, eles são muito preparados, né? Então, banheiro de mulher é separado do banheiro de homem, né? Tanto a parte de chuveiro quanto a parte de vaso, e só o local de dormir que todas as pessoas dormem junto, mas eles pedem para todo mundo usa pijama, não tem sacanagem dentro do albergue. Tá todo mundo tão cansado, Silvia. E o ronco, hein? Dormir às 8 da noite, essa é uma sacanagem. Então quem ronca você nem escuta, né? Porque você tá tão cansado de podre que... O ronco vira uma serenata. Uma sinfonia ali pra gente. Olha, o Chaves está dizendo aqui que tá um prazer estar aqui com a gente, muito legal, né? A Gisele está na torcida pelo Gabriel, que vai enfrentar esse grande desafio. Que legal. Já vamos ver qual é a palavra aí. Perguntou se dá para fazer um bivac. Bivac é um exercício que a gente fazia no exército, que a gente dormia ao relento, numa lona, né? E dormia ao relento, cobria com alguma coisa. Não precisa fazer o bivac lá, né? Não. O caminho por si, ele já representa uma renúncia muito grande. Toda vez que eu vou, sofro. As pessoas, mas como você gosta? De fato, eu gosto. Mas eu estou renunciando a coisas que eu amo. Quando a Gisele não vai comigo,
Fico com saudade. Minhas cachorrinhas que ficam aqui, minha sogra, minha casa, sim, meu time de futebol, meus livros, meus programas que eu gosto de assistir, meus filmes. Então, minha, sim, família, minha irmã, que eu almoço todo domingo com ela e com as minhas sobrinhas. Então, a escolha representa uma renúncia, mas a gente vai muito lá para... Eu vou lá muito para agradecer pelas coisas que a vida tem dado e tem proporcionado, né? E as pessoas confundem um pouco, né? Esse termo gratidão, né? Outro dia eu falei com um amigo, ele falou, não, mas todo mundo que me faz alguma coisa, eu falo muito obrigado. Não, isso não é gratidão, isso é educação, né? Se vale alguma coisa pra alguém... Eu já li um texto assim, sobre isso. Não, mas eu vou na igreja, eu agradeço a Deus. Não, mas isso também não é gratidão. Isso é uma oração que você faz. Né? Gratidão é quando você muda o olhar, né? Quando você deixa de ver o problema e passa a ver as bênçãos que você tem. Né? Deixa de ver obstáculo para ver oportunidade, deixa de ver o que não está bom para ver aquilo que está funcionando. Né? Então... E se a gente parar para pensar, a gente todo dia tem uma razão para agradecer. Num dos caminhos que eu fiz com a Gisele, o primeiro que eu levei ela, eu fui abrir um salgadinho e me furei a mão, peguei, acho que uma artéria, o sangue pulsava assim, né? Eu precisei fazer uma cirurgia. Nossa! Nossa! O hospitaleiro do albergue que eu estava, ele viu, eu tirei o dedo assim, o sangue voou, ele ficou branco, falou, vamos para o hospital, me levou para o hospital, chegou lá, tinha uma cirurgia plástica e tinha um médico e tal, me suturaram, né, tomei 5 pontos e me enfaixaram e me botaram numa tipóia, falaram, daqui 7 dias você tem que tirar os pontos, né, e 7 dias era a conta que eu ia chegar em Santiago, né. Tá. E aí... Eu, na minha cabeça, eu tinha até desistido. Falei, vou só com... Como é que eu vou fazer de tipóia? Tava um tempo chuvoso e tal, né? Uhum. Na hora de ir embora, eu falei para a doutora, e agora, doutora? Poxa, eu vim para fazer o caminho e vou ter que desistir, né? Ela olhou para mim e falou assim, tu tienes las piernas, né? Aí eu fiquei meio assim. Eu falei, mas é verdade, eu posso fazer o caminho? Ela falou, você não veio para fazer o caminho? Eu mais vim, ela falou, então você deve fazer, né? E aí eu fui, recolhi um bastão, essa mão ficou na tipóia, eu usei só o bastão da mão direita e fiz o caminho. No 7º dia eu estava em Santiago, fui num posto de saúde lá, eles tiraram os pontos para mim, ou seja, eu estava lá e tinha um motivo para agradecer, mesmo assim, né? Com toda essa dificuldade, foi um acidente feio, tive que tomar anestesia, tive que tomar o Clavulin, um antibiótico, né? E o cara falou que se tivesse pego mais profundo, ele ia ter que fazer uma cirurgia, acho que para conectar para poder suturar a artéria e diminuir a hemorragia. Ele falou que era um ponto interno, e aí eu ia ter que ir para o hospital, não dava para fazer no posto. Então, no final, ainda ficou barato, vamos dizer assim, sabe? Então, eu estava lendo sobre isso também, né? Sempre um peregrino, ou um estrangeiro, ou um cidadão lá espanhol, ele é acolhido por todo o serviço de saúde, né? Uhum. É algo bem interessante. Eu acho que não paga, é isso mesmo? Ou não? Como é que funciona lá? Então, acho que não, né? Na verdade, eles queriam, porque eu fiz uma cirurgia, eles queriam me cobrar 1.000 euros pelo serviço. Tá. Aí eu podia pagar, mas, eu tava no albergue, o cara viu que eu era peregrino, o próprio hospitaleiro falou, não, aí eu brinquei, eu falei, eu tenho uma nota de 100 euros, tirei da cara, falei, são 7 dias, eu vou gastar só 100 euros, né? Aí o cara do hospital olhou pra mim assim, né, e falou, deixa pra lá, vai. Tipo, fizeram, foi como se fosse um favor, me aviaram a receita, eu comprei os remédios na farmácia e... Mas foi uma cirurgia, 2 médicos e uma enfermeira lá para me atender, né? Então, quando você fica no albergue, o dono do albergue, ele fica muito de olho nos peregrinos, né, nesse aspecto. Eu tive uma amiga que
que ela fez o caminho sozinha, ela teve luxação de quadril, isso eu comentei com você, e de joelho, né? Uhum. Então ela não conseguia nem sentar. Quando a dona do albergue percebeu, ela falou, nós vamos agora para o hospital. Foi atendida, recebeu tudo que precisava, descansou o tempo que precisava lá no albergue e depois ela continuou. E ela falou, olha, se não tivesse essa senhora aí, eu não sei o que eu ia fazer. Ela estava sozinha fazendo a caminhada, né? Então, esse aspecto, eles são bastante cuidadosos com relação ao peregrino, né? Bom, normalmente o hospitaleiro, ele não é o dono do albergue, né? O albergue é municipal. E os hospitaleiros, eles gostam tanto de servir, né? Sim. Que eles são voluntários, né? Ah, tá. Então, por exemplo, eu posso me inscrever para me voluntariar, ser um hospitaleiro. E tudo por minha conta. Eu só vou ter um lugar onde dormir, vou ter o que comer, mas eu vou com os meus recursos. Eu vou comprar a passagem e vou para lá, né? Ah, que legal, então. Olha, tem bastante comentário aqui. Deixa eu ver. Preparação física é super importante, psicológica, sim. É importante, né, Chaves? Tem que fazer as duas preparações. A preparação mental, na verdade, é a gente passar a gerenciar melhor os nossos pensamentos depois da jornada do corpo, né? Uhum. E controlar as emoções melhor, né? Eu acho que a parte mais importante do peregrino é o controle da mente, né? Uhum. É evidente que o corpo que vai carregar todo o restante, ele tem que estar preparado também, tem que todo dia dar manutenção com bons alimentos, com boa hidratação, sim, com bons cuidados, com bons cremes, enfim, com toda a proteção. Mas se a pessoa não se conscientizar que ela é capaz de fazer aquilo, ela pode estar com o melhor equipamento do mundo que a própria cabeça derruba ela, entendeu? Eu tô lembrando agora, a gente já vai terminar, né? Mas eu tô lembrando agora de um filme que conta bem essa história aí do peregrino, né? Que na verdade o pai vai buscar as cinzas vai ver o filho que nem começa a fazer o caminho. Acho que você deve conhecer esse filme, né? E o filho queria fazer o caminho, aí por fim o filho é cremado e ele leva o filho na mochila dele cremado, nas cinzas, né? E o pai decide fazer o caminho. Então, chama The Way esse filme. Isso, é muito bacana, muito legal. O nome do ator, mas o filho dele que morre no filme... É um filme muito legal. Original, é o primeiro filho dele. Isso mesmo. E era um médico conceituado, super difícil de lidar. Ele muda totalmente. Ele começa a ver a vida de outra forma, muito legal. Ele sai de Saint-Jean, lá de onde eu saí para fazer o caminho. Isso mesmo, né? É isso aí. Uma coisa que eu guardo antes de terminar é que o padre falou na primeira missa do peregrino, que eu participei em 2013, que a peregrinação é uma parábola da vida, né? Além de ela ser um ato penitencial, que, portanto, anula os seus pecados, né? Você andando é como se você se confessasse culpado, você se confessa com Deus, né? Além de ser um ato penitencial, é uma parábola mesmo. O que é uma parábola, né? É uma narrativa alegórica que transmite de maneira indireta, né? Um ensinamento através da comparação, né? E por que é uma parábola da vida? Porque naqueles dias que a gente vive ali, naqueles 30 dias, né? Você vai estar com o olhar focado naquele negócio, você vai ver que pessoas vão entrar na sua vida, pessoas vão sair da sua vida, vai ter gente que vai até o final do caminho, que nem o Isidoro, que é meu amigo, adoro ele, já visitei ele outras vezes lá na Espanha, aquele que no meu primeiro caminho me ensinou, né? E é isso, a vida da gente é dessa maneira também. Tem gente que às vezes está na mesma página, tem gente que entra e sai, tem gente que fica, tem gente que te ensina e continua, tem gente que te ensina e vai embora, tem gente que não te ensina nada,
mas você aprende a como não fazer. Aprende. E é a mesma coisa. No caminho, eventualmente, tem um ou outro egoísta ali que acha que aquilo é uma competição. Uhum. Pô, eu tenho 59 anos. Às vezes passa um moleque de 30 andando rápido, como, pô, vai lá. O meu desafio é meu. Ele é comigo. Claro. Ele não é com ninguém. E é o que eu sempre passei para os meus afilhados do caminho, né? A gente não vai apostar corrida com ninguém aqui. Sim. Aqui é um desafio de cada um consigo mesmo, né? E se a gente der conta de fazer aquele desafio, a gente volta com a autoestima aqui para o Brasil, para o nosso dia a dia, muito elevada, né? De falar assim, puta, eu consigo fazer, né? Não é uma coisinha pequena daquela que vai me permitir parar e tirar do prumo, né? E o caminho ele foi tão legal na minha vida que eu viajo bastante com a Gisele. A gente já foi praticamente para todos os continentes aí, né? E a gente pegou um hábito. A gente chega nas cidades, eu vejo, as coisas são. Você vai, por exemplo, para Miami, você precisa de carro. Você vai para a Suécia, você não precisa de carro. Você vai para a Finlândia, pega uma bicicleta. A gente foi para Barcelona em novembro de 19 fazer um cruzeiro. A gente fez a cidade inteira. Teve um dia que a gente andou 30 quilômetros a pé, conhecendo, sabe, com mapa, indo 5 dias, assim. Então a viagem passa a ter um outro sabor, um outro olhar, um outro resultado. Eu não volto mais gordo das viagens que nem eu voltava. Porque a gente mudou. Eu incorporei essa questão nos passeios também, né, na minha vida. Na Europa dá pra gente fazer, a gente faz praticamente tudo a pé, e o sistema viário ali de metrô é muito fácil. E você foi fazer o caminho de carro, né, Silvia? É muito bom. Ainda há tempo, hein? Bom, então vamos resumir duas coisas. Não existe só o caminho de Saint-Pierre-de-Port, que começa ali na França. Menciona pra gente os caminhos que existem. Eu sei que tem um que sai de Israel, tem um que sai de Portugal, tem vários que saem da Espanha. Esse que sai de Israel, eles são 4.600 quilômetros, né? Eles saem lá da Palestina, né? Eles também recomendam a fazer, porque você acaba mudando, você está na Ásia, depois você vai entrar na Europa e tal. Todos os que são ali, os mais importantes dentro da Espanha, eu fiz, né? Eu fiz esse que sai de Sevilha, que é a Via da Plata, foi o maior. O segundo maior foi o caminho francês, que sai da França. É o tradicional, né? Eu fiz o caminho do norte, que foi o primeiro que sai de Santander, que é no norte da Espanha. Eu fiz o caminho primitivo, que sai de uma cidade chamada Oviedo, que é o caminho que São Francisco de Assis fez. Não. Esse é perto de Oviedo, ele sai de Oviedo e vai até Santiago. Dá uns 340 quilômetros. Eu fiz 3 vezes o caminho português, por 2 vertentes diferentes. Com a Gisele eu fui pela praia, com outro amigo eu fiz o central, e eu levei os 10 caras que serviram comigo lá no CPUR em 81. A gente fez esse caminho central, a gente atravessa uma ponte que sai de Portugal e chega na Espanha, então é muito emocionante, né? Ai, que Todo legal! mundo tem uma ou outra raiz assim, então você sai de um lugar que tem a bandeira portuguesa, atravessa o Minho por uma ponte e chega no outro lado que tem a bandeira espanhola. Né? O ruim é que a cerveja fica mais cara do outro lado da ponte. Né? Na Espanha a cerveja é um pouquinho mais cara. Né? Legal. E a gente tem o Rafael... Eu fiz o caminho inglês também, que sai do porto de Ferrol, onde aportavam os barcos que vinham da Inglaterra. E é um caminho de 6 dias. Esse é o que eu levei, que foi o que eu me espetei a mão. E ele sai da onde? De que país? Sai do Espanha? porto de Ferrol, na Espanha, no norte da Espanha. Acima de La Coruña. Na Galícia. Entendi. E também é 25 quilômetros por dia esse? Ou ele é mais curtinho? Também, mas são 6 dias, né? Então, são 150 quilômetros. É mais tranquilo. Eles tentam fazer o caminho ser uma coisa assim constante. Tem dia que a gente pega uma etapa que é 38. Nós fizemos uma com os oficiais aí, e a gente sai de uma cidade chamada Barcelos e vai até Ponte de Lima.
E foi um dia que choveu 12 horas seguidas. Então Sim. a gente saiu com chuva e chegou com chuva. Todo mundo, esse dia nem o guarda-chuva deu conta, porque às vezes você pega uma chuva de vento, né? Uma chuva lateral, então não teve jeito. Todo mundo chegou bem molhado e bem cansado. Mas no outro dia a vantagem é que já estava saindo um sol, né? Sempre há um sol no dia seguinte, né? Essa é a vantagem. Sim, sim. E a gente tem um Rafael aqui, acho que deve ser o seu sobrinho, não sei. Mas ele está perguntando aqui qual a palavra que você usaria para definir essa sua jornada no caminho de Santiago. Uma palavra única. Foco. Se você não tiver a consciência que você vai lá, você não vai lá para ficar bebendo na rua, ficar paquerando, você vai lá com um objetivo. O objetivo é andar e entre um ponto de partida e o outro ponto de chegada, tem muitas experiências transformadoras nesse período. E é isso que eu quero aproveitar do caminho. É claro que tem a gastronomia, tem as línguas, a gente no final acaba falando 20 línguas. Tudo. Você fala com italiano, você fala com inglês, você fala com francês. Eu aprendi, eu me soltei muito no inglês também, graças ao caminho. Era meio travado para conversar. E é isso, o caminho ele tem muitas oportunidades de você enxergar várias coisas bacanas que ele oferece. O caminho francês tem muito jovem, tem muita gente batalhadora. Eu falo que se eu não fosse casado com a Gisele, eu ia arrumar uma namorada lá no caminho francês. Porque, as meninas que vão para o caminho, elas são batalhadoras. Você vê lá com a mochila, sabe? Dedicada, disciplinada, tem foco para cumprir a tarefa. E são pessoas ali 25, 30, 35 anos, 40 anos, sabe? Pessoas que já... Eu queria ter ouvido o chamado do caminho, eu ouvi com 51, né? Eu queria ter ouvido com 30. Tá. Por isso que eu falo hoje para quem é novo, meu sobrinho tem 30, vou levar ele para o caminho. Quero que ele sinta isso que eu fui sentir com 51 anos, né? E que mudou uma maneira que eu tinha de ver a vida. Eu via mais algumas coisas e menos outras. E o caminho tem um equilíbrio muito bacana. Legal. Muito bom, Pires. Olha, legal. A gente conversou 1h30 aí com a galera, 1h30, 1h40. Estamos aí legal. Mantendo a população. Acredito que esse vídeo muita gente vai assistir depois, né? Entrou bastante gente do Super UR também. Eu acho que a gente pode finalizar já, né? Aí eu tenho uma gratidão por você, porque eu já vinha pensando em fazer essa live aí e a gente sempre fica meio reticente, né, para convidar. Graças a Deus, todo mundo que eu convido sempre aceita. Às vezes tem gente que não tem medo de entrar no Instagram e quando vem se desenvolve super bem, é super tranquilo, né? Então, assim... Eu adorei, foi muito legal. A gente vai fazer outras lives falando de outros caminhos aí que você tenha feito, né? E uma gratidão muito grande mesmo, porque não é só um muito obrigado, né? É gratidão mesmo por estar aqui, dispor o seu tempo, contar a sua passagem, a sua viagem, contar essa jornada que realmente faz a gente ver a vida de outra forma. Muito, muito bacana, muito legal. Não, eu te agradeço, queria deixar uma mensagem aqui, né? Para aqueles que querem algo que transforme, né? A transformação ela ocorre de dentro para fora. Não adianta eu querer que as pessoas se transformem se elas não quiserem se transformar, se elas não quiserem encontrar um caminho melhor para suas vidas, né? Uma coisa que eu acho muito legal no caminho é que eu falo que se a gente está buscando ideias criativas, insights legais da vida, saia para caminhar, né? Porque parece que os anjos sussurram para os homens quando eles caminham. Esse é um ditado do Raymond Imon, né? Ele fala que os anjos sussurram quando os homens caminham, né? Então, se você quer uma mudança para a sua vida, uma mudança que faça sentido, né? Hoje tudo faz muito mais sentido para mim do que fazia há 8, 9 anos atrás, né? Sim, o meu porquê eu tô
o porquê da minha existência faz muito mais sentido do que fazia antes. E eu sei exatamente uma das missões que eu vim para esse mundo, eu sei exatamente qual é: tentar fazer a diferença na vida dos outros. Legal, é um propósito de vida, né? A minha missão é ajudar as pessoas a comerem gostoso e saudável. Essa é a minha missão. Legal. E é muito possível, né? Então, olha, a Gisele disse que vai fazer um bolo, não sei quem vai, eu também vou, viu? Também vou comer bolo aí com vocês, tá bom? Tá bom, Silvia, bem-vindo. Obrigado a todos, olha, muito obrigada. Pela audiência aí, eu fiquei muito feliz de ver o nome dos amigos aqui prestigiando. A maioria deles eu já falei isso, tomando uma cerveja, comendo uma pizza aqui em casa. Mas falar assim numa live é diferente, deu uma formalidade, me deu uma vontade de rever todos os caminhos desses dias, as fotos. Eu tenho quase 20 mil fotos só do caminho. Nossa! Então eu ponho os álbuns para rodar aqui, eu deixo no computador, fico trabalhando, e excepcional, me faz muito bem, sabe? É muito legal. Realmente o Caminho de Santiago. Quem puder assistir esse filme aí, como é que é mesmo o nome dele? The Way, o caminho. The Way. Tem no Netflix, se eu não me engano. É muito bacana. É uma lição de vida, assim. Você começa a pensar em muitos aspectos, né? E o cara, ele era um médico, assim, tenebroso, pode-se dizer, terrível de lidar, e ele muda, e ele vê os obstáculos, ajuda as outras pessoas, ele perde aquele egoísmo dele e ele vê a vida de outra forma, né? Isso é muito bom. E ele foi cumprir a missão que o filho não pôde cumprir, né? Então tem essa outra lição que é muito legal, né? Que às vezes os pais têm essa tarefa de carregar o sonho dos próprios filhos nos ombros, né? Então, essa lição também é muito bacana. E que acabou sendo bom para ele também, quando ele chega, né? A Dariane está dizendo que é o bolo de milho da Gisele. Eu também quero. Eu quero tudo que a Gisele fizer, porque ela cozinha muito bem, né? Legal, então, Pires, muito obrigada. Um super beijo para vocês. Gente que veio, muito obrigada. Amanhã tem live também, de novo, só que é só comigo. E o que eu vou falar? Vou falar sobre por que é importante a gente colocar atividade física aí para te ajudar no emagrecimento, tá bom? Que muita gente fofinha não gosta, porque soa, porque cansa, porque isso, porque aquilo. Então, vem amanhã assistir, que a gente vai dar umas dicas bem bacanas aí para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, viu? Um beijo para vocês, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, tchau. Tchau.